Graça e paz, meus irmãos. Deus abençoe sua vida neste domingo que nós servimos ao Senhor, dedicamos nosso tempo a Ele. E tudo que nós dedicamos ao Senhor é uma bênção, porque o Senhor nos dá muito mais do que a gente pede ou do que a gente merece. Louvado seja Deus, porque você está aqui, você que está nos seguindo através da live, venha participar presencialmente na casa de Deus. Meus irmãos, nós vamos meditar na palavra de Deus, nós vamos continuar a nossa exposição nos tesouros de Davi, e eu queria que você abrisse então a sua Bíblia no Salmo de número 4, nós vamos fazer a exposição do Salmo de número 4 nessa noite. É uma noite especial onde nós temos a ceia do Senhor, e daqui a pouco também vamos ter a mesa do Senhor juntos, mas agora nós vamos ouvir a voz de Deus que está no Salmo 4, e eu convido os irmãos a se colocarem em pé mais uma vez, e nós vamos servir ao Senhor também com o nosso corpo levantando, sentando, louvando a Deus, ouvindo a voz dele. E esse é o momento de ouvir esse Salmo 4 que diz assim: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? O Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Louvado seja Deus. Feche teus olhos, vamos clamar, vamos orar a Deus. Ó Deus, tua palavra foi lida no Salmo de Davi, ao mestre de canto, com instrumentos de cordas, e nós ouvimos o que o Senhor nos trouxe essa noite. E agora pedimos que abençoe teu servo, para que ele traga a exposição correta da tua mensagem, da tua palavra aos nossos corações. Abra os nossos ouvidos, a nossa atenção, não nos deixe ficar com o pensamento longe, pensando outras coisas, não nos deixe, Senhor, ficar voando no momento agora do culto. É um momento de concentração, de ouvir a tua voz. Nos abençoe, concentra-nos e fale conosco, para que a gente saia daqui santificado, edificado e confiando mais e mais no Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus, amém. Podemos sentar, meus irmãos. Meus irmãos, os sons de instrumento de hoje são muito diversos. Hoje nós tivemos aqui um instrumento, não é? Que é um instrumento de corda. E esse salmo também foi feito para instrumento de cordas. Está ali, ó, se você olhar na sua Bíblia, na tradução Ara, certamente você vai ver ali: Salmo de Davi ao mestre de canto com instrumentos de cordas. Ele foi feito para isso, não é? Ele foi feito para tocar. Aqui tá, o nome chama Nigenote, instrumento de corda, né? Assim é o título desse salmo, para ser tocado e cantado assim. Então, os salmos, Davi faz os salmos para não só trazer a palavra de Deus, mas a palavra de Deus cantada. Louvado seja Deus por isso, não é? Ele usa a arte que Deus deu a ele para falar ao povo e levar a mensagem de Deus ao povo e para exaltar ao Senhor. E o salmista, ele não fala aqui exatamente qual é o contexto em que ele estava. Se você olhar no Salmo 3, o Salmo anterior está dizendo, ó, quando ele fugia de Absalão, seu filho. Agora no Salmo 4, ele não fala exatamente o contexto que ele vivia, mas tem muita similaridade com o Salmo anterior. O cenário pode não ser o mesmo, mas está conectado à situação em que homens ou filhos dos homens são pressionados. Os filhos dos homens pressionam os santos, que são os filhos de Deus. Eu vou falar em outras palavras do Salmo, acompanha comigo. Ele fala assim: responde-me, Senhor, quando eu clamo, ó Deus da minha justiça, me faça justiça, livra-me da minha angústia, estou angustiado, tem misericórdia de mim, ouve a minha oração. Até quando? Aí ele fala para os homens: até quando vocês, ó poderosos, jogarão minha reputação na lama? Até quando amarão ilusões e continuarão a mentir?
E aí ele dá uma pausa aqui. Ele continua depois: estejam certos disto, o Senhor separa o piedoso para si. O Senhor responderá quando eu clamar a Ele. Não pequem ao permitir que a ira os controle. Ao deitar, reflitam durante a noite e fiquem em silêncio. E tem outra pausa. E ele continua: ofereçam sacrifícios exigidos e confiem no Senhor. Muitos dizem assim: quem nos mostrará o bem? Ó Senhor, resplandeça a luz do teu rosto sobre nós. Tu me deste alegria maior que aqueles que têm fartura de cereais e de vinho. E aí o versículo final: em paz me deito e logo pego no sono, pois somente tu, Senhor, me faz viver em segurança. Glória a Deus por isso. Em paz me deito e logo pego no sono. Mas não é aqui que pega no sono, não. Mais tarde, quando você deita, você pega no sono. A proposição desse salmo, meus irmãos, é a seguinte: a confiança do santo em momento de angústia está no Senhor. Vamos dizer, a confiança do santo em momentos de angústia está no Senhor. E quais aspectos dessa confiança nós podemos perceber no salmo, dessa confiança em Deus? O primeiro aspecto é que a confiança é que Deus nos ouve. A confiança é de que Deus nos ouve. Leia comigo o versículo 1 então. Diz assim: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Então Davi confia no Senhor, e por isso ele leva o clamor dele a Deus, e ele sabe que Deus responde. É o Deus da justiça. Ele fala assim: Deus da minha justiça. O comentarista Spurgeon, ele comenta assim aqui: tu és o autor, a testemunha, o mantenedor, o juiz e o recompensador da minha justiça. Glória a Deus. É a ti que apelo por causa das calúnias e julgamento severo dos homens. Então, ele faz, tudo que ele faz é justo, tudo que Deus faz é correto, justo, não tem sobra, não tem excesso, o seu julgamento é perfeito, é correto. Spurgeon comenta mais: há neste apelo sabedoria que devemos imitar e sempre usar em nossas demandas, não aos insignificantes tribunais da opinião humana, mas ao supremo tribunal celestial. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: olha, diante do tribunal de Deus nós temos certeza de que há justiça correta. No tribunal dos homens não temos essa certeza. E por isso eu clamo a Deus. Ele me ouve, Ele me ouve. Esse é o Deus que alivia a minha angústia, a sua angústia também. Ele traz alento nos momentos difíceis, porque todos nós passamos por momentos difíceis e o Senhor traz esse alento, não é? Davi pede misericórdia ao Senhor e por fim ele mostra sua confiança em Deus, porque Deus ouve a sua oração. Ele clama, e também o clamor dele é a oração do crente, é o clamor do crente, porque não são como os deuses que não falam, não ouvem, não se movem. O Deus do salmista é todo poderoso, é o Criador de todas as coisas. Então hoje, meus irmãos, nós podemos ter a certeza que Deus nos ouve. O crente confia no Senhor, e ele leva o seu pedido ao Senhor, ele ora para que Deus o abençoe, ele clama a Deus. Deus não está distante de nós, pelo contrário, Ele está conosco. Jesus disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E o Senhor também não finge que nos ouve, Ele nos ouve. A oração que fizemos aqui, as orações que fizemos aqui, foram ouvidas pelo Senhor, e Ele ouve por causa da sua misericórdia. O salmista diz aqui: tenha misericórdia de mim. Ele não ouve porque nós merecemos. Não é igual o Papai Noel, que eles falam assim: se você fizer tudo certinho, Papai Noel vai te dar o presente, né? Então, às vezes a gente pensa assim com Deus, né? Olha, nós não merecemos realmente, nós pecamos, mas o Senhor tem o quê? Misericórdia de nós. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Lamentações 3, 22 e 23a.
Veja que Davi então pede ao Senhor, assim como Paulo também pedia. Paulo uma vez sofreu grande tribulação na Ásia, a ponto de quase morrer, mas ele recorreu à confiança de Deus. Ele falou assim em 1 Coríntios 1,9: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado, que ainda continuará e nos livrará, a nos livrar. Então a confiança do crente, meus irmãos, em quem? Em Deus. Em Deus. E nesses dias, quando nós vivemos momentos ruins onde o mundo está entregue ao Deus desse mundo, e a gente vê isso pelas mídias, pela TV, e a gente vê pessoas colocando a sua confiança na sua própria força, no seu próprio dinheiro, nos seus negócios, no outro, ou até em demônios. Nós vemos blocos aí de carnaval mostrando ali os demônios, e as pessoas adorando aos demônios, irmãos. Essa é a nossa sociedade. E às vezes nós somos envolvidos por isso, e nós ficamos em frente à televisão recebendo essas coisas, não é? E às vezes não está claro ali na televisão, mas as mensagens que vêm por trás das novelas, das notícias, são todas para nos levar a acreditar nessas coisas. Davi não confia no homem, não confia nos demônios, não confia em si mesmo, ele confia em Deus. Ele clama aquele que responde, e Deus responde, não é? Eu imagino que se você fizer uma lista, pegar um caderninho e colocar lá seus pedidos e começar a acompanhar, você vai ver as respostas de Deus. Nós tivemos aqui oração por Carmópolis de Minas, por exemplo. Carmópolis de Minas, onde nós temos a nossa congregação. Nós começamos ali há 3 anos, 3, 4 anos, acho que 3 anos. E o pastor Edson está lá lutando. E nós abrimos lá uma porta como se fosse uma loja. Primeiro lugar que foi uma loja, né? Começamos ali a pregar o Evangelho de Deus. E logo surgiu uma oportunidade de um templo que era da Assembleia de Deus lá naquele local. Mas teve uma dificuldade na Assembleia de Deus, uma divisão. E o templo nem estava no nome da igreja, estava no nome de um pastor, não é? O que na nossa igreja não acontece, porque a nossa Constituição não permite, o nosso estatuto não permite. Esse templo aqui, por exemplo, ele está em nome da Igreja Presbiteriana do Lindéia, não é? E se amanhã a igreja aqui fechar, ou se a Igreja Presbiteriana do Lindéia fechar, o nosso estatuto, ele indica que isso vai para a Igreja Presbiteriana do Brasil. Então todos os imóveis são da Igreja Presbiteriana, né? Mas enfim, lá tinha um templo e estava parado, e aí nós alugamos aquele templo. E o Edson reunindo ali, reverendo Edson, junto com os irmãos, e a igreja começou a crescer, a congregação começou a crescer, e começaram a orar para que Deus desse um lote. E o Senhor ouviu o clamor. E os irmãos começaram a fazer uma campanha, juntar um dinheiro, não é? E para comprar um lote. E ele ficou animado com o primeiro lote que estava lá, um lote de 200 metros, mas um lote de 200 metros para construir uma igreja não é assim um grande lote. Mas ficou todo animado, chamou um engenheiro, fez um projeto, não é? E deu errado. E ele ficou todo decepcionado. Meu Deus, não ouviu minha oração, não ouviu a nossa oração. Mas Deus tinha ouvido. E ele continuou. Aí surgiu um lote de 500 metros para eles comprarem. Mas ainda não tinha dinheiro para comprar aquilo, né? E ele foi todo animado. Agora sim, agora nós encontramos o templo. E já tirou foto. Aqui vai ser o templo da Igreja Presbiteriana em Carmópolis de Minas e tal. Aí foi lá olhar. Aí ele chamou um irmão que é da cidade, conhece a cidade, e foi lá olhar. Não, é grande e tal, mas deixa eu te falar, aqui era um aterro sanitário. Então aí por baixo está cheio de lixo. Aí o Edson, o reverendo Edson, todo desanimado, Deus não ouviu a oração. Mas pouco depois, meus irmãos, aquele mesmo casal que tinha alugado a primeira loja para a gente, ficou sabendo que a gente queria comprar um lote, não é? E eles tiveram um lote no local muito bom, um lote de esquina, 360 metros, é um lote bom para construir um templo, o primeiro templo. E eles falaram, e a história desse lote é de que foi invadido há muito tempo atrás, e eles recorreram na justiça para tirar os invasores, e os invasores ali falsificaram documentos como se fosse deles,
Enfim, foi uma grande luta. Resumindo a história, tinha 22 anos de luta na justiça. E a justiça definiu que o lote deveria voltar para o dono, que era o dono do lote, que era aquele casal. E aquele casal falou assim: nós queremos vender esse lote para a igreja. Não é? E venderam até mais barato. E ainda assim nós não tínhamos o dinheiro, mas surgiu um que doou aqui, outro que doou ali. Final da história. Essa semana assinamos a escritura do lote. Deus ouve as orações, irmãos. Deus ouve. Às vezes nós aqui cansamos de orar. Às vezes nós aqui falamos: Deus não está ouvindo nada, Deus não quer saber de mim. Igual o mundo acha que Deus nem existe, ou então se existe está longe, deixou a gente sozinho. Meus irmãos, Deus está contigo, está conosco dia após dia, louvado seja Deus. Segundo lugar, esse texto nos mostra que a confiança de que Deus separou o piedoso para si. Então, em primeiro lugar, ele tem a confiança de que Deus ouve. Em segundo lugar, ele tem a confiança de que o piedoso é separado para Deus. Leia comigo o versículo 2 e 3. Diz assim: ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. O Senhor separa para si o piedoso. Então Davi se dirige, a Deus nesses momentos, onde ele percebe a grande força dos homens que estão contra ele, e ele pergunta para eles: até quando vocês vão tentar trazer vexame contra mim, me destruir e me envergonhar, me confrontar? E ele fala isso de forma corajosa com os homens. Vocês falam mentiras, e a vaidade desses homens os leva a criar difamações para que Davi fosse ali desonrado. Davi pergunta: até quando vocês vão agir assim? Mas ele dá esse recado importante: olha, não adianta muito não, porque Deus me separou para ele. Louvado seja Deus. Spurgeon comenta assim: a saber o fato de que os justos são os escolhidos de Deus, e por graça distintiva foram reservados e separados dentre os homens. Meu irmão, se você está aqui essa noite, você foi separado para o Senhor. Você poderia estar hoje pulando carnaval, no meio da bagunça, no meio do pecado, mas você foi separado para Deus. Deus separa para si o piedoso, irmãos. É uma verdade difícil de ser aceita. Por quem? Por os que são ímpios. Quando o ímpio ouve isso aqui, ele fica bravo. Por que o outro foi separado para Deus? Mas ao invés dele buscar a Deus, e Deus fala assim: buscar-me-eis e achareis, quando me buscares de todo o coração. O ímpio, ao invés de buscar a Deus por isso, não, ele briga, persegue, e ele vai contra o crente. Mas o Senhor separou o piedoso. Esse piedoso aqui, a palavra Hassid, ela também pode ser traduzida como santo, como separado. Somos separados pelo Senhor. A Bíblia de Genebra comenta que o termo se refere a todos que estão em aliança com Deus. Ademais, Davi recomenda que, mesmo que eles se irem, ou seja, os ímpios se irem por causa da realidade da vida, eles não deveriam pecar. Ele fala: pensem bem, irai-vos e não pequeis, versículo 4. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Essa palavra provavelmente deve ser seguida pelo justo. O justo deve buscar isso também, não é? Porque ele é separado para o Senhor, então ele deve se sossegar diante de Deus, pois Deus tem misericórdia. Ele deve ter o domínio próprio, deve não pecar, não é? Essa palavra para os dois. Ele fala para os homens ímpios: irai-vos, não pequeis, mas ele fala também para nós devemos não pecar, colocar o nosso coração diante do Senhor, ter calma, sossegar, não é, a nossa alma. O versículo 4 e o 5 ainda está nessa fala para os filhos dos homens, mas também é para o servo de Deus, para o santo, aquele que serve a Deus. E aí nós temos principalmente o versículo 5, que diz assim: ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Os homens devem oferecer sacrifício a Deus, não é?
E o que é o sacrifício de justiça a Deus? É viver o Evangelho hoje, meus irmãos, é levar a palavra de Deus. Spurgeon comenta assim: pecadores, recorram aos sacrifícios do Calvário, coloquem ali toda a confiança e crença, porque aquele que morreu pelos homens é o Senhor Jeová. Os sacrifícios no Antigo Testamento, meus irmãos, apontavam para a justiça de Deus, de Cristo. Então o Senhor foi de forma pedagógica ensinando o povo, e ele mandava matar ali os cordeiros, né, sacrificar os cordeiros, mas isso apontava para Cristo. Então agora, com o Novo Testamento, a gente percebe que essa justiça, então, é a justiça de Deus, de Cristo, entregue por nós ali na cruz. E hoje nós vamos ter a ceia para lembrar esse momento especial, onde Deus se entregou por nós para separar o seu povo. Nós somos separados para o Senhor. O Senhor tem os seus santos, meus irmãos. Deus separou um povo para que o servisse aqui na terra. João 15,16 fala assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vos conceda. Olha aqui. Então, quando João fala assim, tem gente que pega só o final do versículo, né? Tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, né? Eu vou atender, Deus vai atender. Então pega só esse final. Mas isso aqui é para a glória de Deus, para que a gente dê frutos. O Senhor nos escolheu então para que a gente dê frutos, e quando a gente leva, o nosso fruto permaneça. E tudo quanto pedimos ao Pai em nome de Jesus, Ele vai conceder para o fruto, para a glória de Deus, para o crescimento da obra de Deus. Então, quando a gente olha para o mundo hoje, e a gente percebe o quão depravado está o mundo, quão mal está o mundo, os homens continuam fazendo maldade, e a Bíblia diz isso: deixa o ímpio fazendo impiedade, e o justo cada vez mais separado, cada vez mais buscando a vontade de Deus, a bondade. Nós somos guardados pelo Senhor mesmo nessa terra. Nós podemos pensar que hoje é um momento difícil de se viver como crente, e realmente é difícil de se viver, não é? Não é simples. No mundo que defende a festa da carne, não é simples você ir lá e defender o Evangelho. As pessoas ridicularizam, não é? E as pessoas querem acabar com o Evangelho. Mas nós tivemos homens que enfrentaram situações piores. Nós vamos pegar só um caso aqui, Noé. Imagina Noé naquela situação toda, todo mundo ali mal, todo mundo indo para a corrupção geral, e Deus fala com Noé aqui, ó: Noé, faz o seguinte, constrói uma arca aí para mim, não é? Aí Noé foi construir a arca. E quanto tempo que Noé ficou ali pregando as tábuas? 120 anos, não é? Às vezes a gente está aqui pregando no cascata, 1, 2, 3, 4 anos. Deus, mas o povo não ouve, o povo não vem na quinta-feira, está vendo televisão, o povo fica na rua e não vem para a igreja. Ele está pregando, não é? 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos, até que um dia Deus falou assim: Noé, entra para a arca. Não foi assim? E Noé entrou para a arca. E o que aconteceu? A porta se fechou. Meus irmãos, nós somos chamados para levar o Evangelho neste mundo, e nós podemos pregar, devemos pregar aqui na igreja, nas ruas. Um dia desse, a gente foi na porta de um ex-membro aqui da igreja, que está desviado, e a mãe dele chamou: vem aqui, porque ele está querendo voltar. A gente foi lá, mas ele não abriu a porta. A gente percebeu que tinha alguém dentro de casa. A gente falou: está lá dentro, mas não quer abrir a porta. Vamos lá pregar. Aí a gente foi na porta da casa e pregou de fora mesmo para ele, não é? Depois a gente foi para a praça e pregou na praça naquela terça-feira. Foi uma bênção. Mas nós estamos pregando. Um dia o Senhor vai fechar a porta, meus irmãos. Vai fechar a porta. Aquele que entrou e recebeu é o piedoso que Deus separou para si. Deus tem o seu povo escolhido, glória a Deus por isso. Deus não está cego quanto ao que acontece neste mundo, porque a justiça dele vai ser feita no momento certo. Terceiro lugar, meus irmãos, a confiança de que o piedoso está seguro.
Olha que bênção, leia comigo o versículo 6 em pé. Fica em pé e vamos ler o versículo 6. Diz assim o versículo 6: há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Pode assentar, meus irmãos. Quem que pode trazer o bem? Quem que pode fazer o bem? Quem que pode ensinar o que é bom? Quem que pode ensinar a respeito do bem? É o Senhor que traz isso, e nós somos instrumentos do Senhor para levar. Muitos dos filhos dos homens têm dúvida do que é o bem. O que é o bem? No mundo em que Davi vivia, provavelmente muitos se perguntavam, será que é possível conhecer o bem? Como ele faz essa pergunta aqui também, né? Mas aos santos se dá a conhecer, meus irmãos. É uma expressão profunda que mostra o pleno ensino ou mesmo a realização de alguma coisa. Davi volta-se logo então para o Senhor na confiança do bem, o Senhor pode trazer. Ele mesmo responde que o Senhor é que levanta o rosto sobre nós. Olha que interessante. Levanta sobre nós a luz do teu rosto. Isso aqui nos lembra a bênção araônica, número 6, 25. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. A Bíblia de Genebra comenta um retrato vívido de Deus olhando favoravelmente para os seus adoradores. Quanto mais próxima a pessoa estiver de Deus, maiores são as bênçãos. Maior é essa luz de Deus sobre o rosto, sobre o seu rosto, sobre o meu rosto. E quando o Senhor nos leva para próximo dele, então, meus irmãos, nós aproximamos da luz, e a sua luz vai nos mostrar o que é o bem, o que é o correto a fazer. O salmista também mostra a segurança com a alegria do Senhor. Olha o versículo 7. Mais alegria me puseste no coração. Vamos ler juntos esse versículo 7. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Então veja, nós estamos seguros, porque a luz do Senhor está conosco, nós estamos num caminho iluminado, nós estamos seguros porque eu tenho mais alegria do que aqueles que estão com grande fartura. É um contraste entre os filhos dos homens e os santos, fica evidente isso aqui. Os filhos dos homens ficam alegres só na fartura, quando há fartura, e mesmo assim não fica alegre de verdade. Só quando há riqueza, e mesmo assim a riqueza não preenche o coração deles. Só quando há vinho, e a pessoa bebe até cair no chão, né? E ficar... Hoje eu estava vindo, Deus nos livrou de abrindo um parênteses, Deus nos livrou de um acidente. Eu estava vindo, e ali, quando a gente ia atravessar, tinha um cruzamento logo à frente, e um carro veio, bateu num carro que bateu num terceiro, né? Logo na minha frente, o que é isso que está acontecendo ali? Consegui, né? Graças a Deus não foi afetado, mas o primeiro carro que bateu, que causou tudo, parece, porque foi muito rápido, eu não percebi direito, ele continuou, foi embora, e ele continuou, e havia uma lá, olha lá, e o carro ia para um lado da rua, ia para outro lado da rua. Eu falei, esse carro não está bem não, acho que o combustível que ele pôs aí está adulterado, né? Esse combustível está adulterado, ele ia para um lado, ia para o outro, quase subia no passeio. Tem algum problema, não é, meus irmãos? Então, o ímpio é quando o coração está, quando o corpo está cheio de álcool, que está feliz. Eu já contei isso para os irmãos uma vez. A gente estava preparando uma festa de formatura, e um dos nossos amigos falou assim, não, vamos fazer essa festa, vamos fazer em tal lugar assim, né? E tal, e depois nós vamos beber até entornar, até ficar de manhã, eu vou cair na rua e o cachorro vai lamber minha boca. Essa era a alegria dele, ele queria beber tanto, de que ia cair na rua e ficar lá caído, e o cachorro vai lamber a boca dele. O ímpio tem alegria quando o coração está cheio de álcool, a mente, o corpo está cheio de álcool. Não, o crente não. Ele não se embriaga do vinho no caldo de solução, mas ele se enche do Espírito Santo, não é? Então ele está seguro em qualquer situação. Olha o que diz o versículo 8, os irmãos leiam comigo mais uma vez. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, 'Senhor, 'só Tu me fazes repousar seguro. 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 'Só Tu me fazes repousar seguro
A confiança, a segurança está em Deus, não é? Ele tinha falado já no salmo anterior sobre o sono seguro, não é? Lá no Salmo 3, versículo 5, ele fala assim, deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Agora ele acrescenta que ele se deita em paz e dorme rapidamente, pois ele confia em Deus. Mesmo aquelas perseguições todas, imagina quando ele estava lá dentro da caverna, fugindo de Absalão, ou fugindo de Saul, o que ele faz? Desesperado? Não, ele confia no Senhor e dorme. Ah, meus irmãos, o Senhor é a nossa segurança, o Senhor é a sua segurança. O Senhor é a nossa segurança. Davi por um tempo viveu fugindo, dormindo em lugares perigosos, mas o seu sono era rápido e tranquilo, pois a confiança vinha do Senhor. Hoje o crente também dorme tranquilo. Você tem dormido tranquilo? Não é? Quem sabe o seu coração está agitado, preocupado com as situações dessa vida, preocupado se vai casar ou comprar uma bicicleta, né? Preocupado com tantas coisas. Meus irmãos, a confiança está no Senhor. Eu também fico preocupado, todos nós ficamos. Às vezes nos pegamos em ansiedade, mas Davi, nas situações calamitosas que ele vivia, nos passa essa confiança em Deus, irmãos. A confiança está no Senhor. As preocupações da noite não podem abater o crente, não vão abater o crente. A despeito das dificuldades do dia, a despeito do terror noturno, da insegurança desse mundo, né? De uma pessoa vir com um carro desse aí, bêbado por causa do carnaval e atropelar alguém. A despeito de tudo isso, meus irmãos, Deus está com o seu povo. Lembra quando Jesus estava no barco e os discípulos preocupados? Jesus estava no barco. Marcos 4,38, Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, e eles despertaram e disseram: mestre, mestre, não te importa que pereçamos? A gente vê um contraste muito grande daquele que confia, que é o Senhor Jesus, claro, e daqueles que estão desesperados por causa da tempestade. E eles falam: Senhor, está vendo aqui a tempestade? Jesus dormindo, não é? Meus irmãos, Jesus está contigo no barco, Jesus está conosco. E Jesus naquela época, naquele momento, não apenas mandou parar a tempestade do barco, mas ele também apaziguou a tempestade do espírito dos discípulos. A preocupação, a ansiedade, ele também acalmou essa tempestade interna. Ah, meus irmãos, nós podemos ficar seguros com o Senhor. Concluindo então, o crente tem confiança no Senhor, pois ele tem certeza de que Deus ouve o seu clamor. Ele é separado do mundo para servir a Deus, e ele está seguro com o seu Salvador Jesus Cristo. Então, como viveremos? Em primeiro lugar, meus irmãos, viveremos olhando para o Senhor. Vamos dizer isso? Viveremos olhando para o Senhor. Vamos esperar a justiça de Deus. O comentarista Alexander Gross, ele fala: onde Cristo se revela, há satisfação na mais escassa porção, e sem Cristo há um vazio abundante de grandes proporções. Olhemos para o Senhor, meus irmãos, confiemos na ação dEle, porque a sua palavra é a luz que nos ilumina e que ela brilha em nós. Busquemos no Senhor o descanso, busquemos olhar para Ele, para que a luz dele resplandeça em nós, meus irmãos. O verdadeiro crente é um homem de natureza diferente. É o comentário de Spurgeon: o rosto não é voltado para baixo como os animais, mas para cima, para o Senhor. Não bebe das poças barrentas de Mamon, mas da fonte eterna que vem de cima. A luz do semblante de Deus lhe basta. Estas são as suas riquezas: honra, saúde, ambição, comodidade. Dê-lhe essas coisas e ele não pedirá mais nada. Esta é a alegria indizível e cheia de glória, a presença de Deus em nossa vida. Segundo lugar, meus irmãos, como viveremos? Viveremos confiando na justiça divina. Vamos dizer isso? Viveremos confiando na justiça divina. A justiça de Cristo ali na cruz, ela foi perfeita. A partir da redenção de Cristo, nós não temos mais o que temer.
Temer o homem é a fraqueza do crente, pois o máximo que os homens podem fazer, que os filhos dos homens podem fazer, é nos tirar a vida dessa terra. Mas se isso acontecer, meus irmãos, estaremos imediatamente com o nosso Deus. Imediatamente com o Senhor. Louvado seja Deus. Então espere na justiça do Senhor, e Ele age conforme o seu plano eterno, o seu plano maravilhoso. Como viveremos, meus irmãos, em terceiro lugar? Viveremos descansando no Senhor. Vamos dizer? Viveremos descansando no Senhor. Durma tranquilo. Durma tranquilo, pois o Senhor trabalha por aqueles que nele confiam. O salmista disse que só o Senhor o fazia repousar seguro, não é? A confiança não está nas portas, nos muros, nos alarmes, nas seguranças armadas, não, está no Senhor, no Senhor. E eu queria terminar com essa parte da oração do Robert Hawker. Ele fala assim: Senhor, dá-nos esse descanso, tranquilo em Ti, para que, como Davi, deitemos em paz e durmamos todas as noites que vivermos, e que deitemos alegremente no momento certo para dormir na morte e descansar em Deus. Olha, um dia vamos dormir na morte e ali estaremos descansados em Deus. Louvado seja Deus. Portanto, confiemos inabalavelmente no Senhor, olhando para Ele, descansando nele e sabendo que Ele nos escolheu para sermos o povo exclusivo dEle. Somos instrumentos, não apenas instrumentos de cordas, mas instrumento de glória para viver com Ele eternamente. Que Deus nos abençoe, irmãos. Louvado seja Deus. Vamos orar, feche teus olhos. Ó Deus, nos dê essa confiança no Senhor. Davi nos traz essa mensagem tão poderosa, essa confiança inabalável no Senhor. Que seja assim também em nossas vidas. Não nos deixe, Senhor, ansiosos, preocupados diante das situações deste mundo. Cada um tem a sua situação, mas o Senhor é aquele que nos sustenta dia após dia. O Senhor nos separou para vivermos para a glória do Senhor, e que seja assim, e que nós durmamos tranquilamente e confiemos no Senhor dia após dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos passar para a ceia do Senhor. Convido os irmãos a abrirem o texto de Mateus 26. Mateus 26, enquanto eu me preparo diante da mesa para termos a ceia do Senhor. Acho que esse carro está mais... Deus. Meus irmãos, vamos ler esse texto, Mateus 26. Mateus 26. A partir do versículo 26, diz assim a palavra do Senhor: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Veja que mensagem maravilhosa que Jesus nos passa. E Ele faz isso diante de uma prova muito grande. Jesus estava para entregar a sua vida na cruz. E você acha que foi fácil? Não é? Ir lá enfrentar a cruz? Ir lá enfrentar os inimigos? Ir lá e enfrentar aqueles para os quais Ele veio salvar, e eles falaram: nós queremos que você morra, crucifica-o. Jesus é Deus e é homem, e como homem sentiu dor.
Às vezes nós pensamos, não, mas ele era Deus, mas ele era homem. E nós sentimos dor, né? Às vezes uma dorzinha ali no dedinho aqui, mindinho, você até chora, né? Ah, estou com dor, não é assim? Ah, meus irmãos, Jesus passou por provações difíceis. Eles açoitaram Jesus, né? As costas dele. Quem já viu o filme da Paixão de Cristo tem um pouquinho de uma sensação do que aconteceu ali, mas é mais do que isso, porque ali a gente vê talvez uma expressão física, o sofrimento físico, mas a gente não consegue compreender plenamente o sofrimento da alma. Você já viu alguém suar sangue? Sofrimento da alma muito grande que Cristo teve, porque ele levou sobre si os nossos pecados, irmãos. E ele fez isso para nos dar vida e vida eterna. E ele, antes de passar por essa morte, ele traz essa ordenança. O que é a ceia do Senhor? É o momento onde nós lembramos do sacrifício de Cristo, lembramos do que ele fez por nós. É uma ordenança que ele nos dá para todos os tempos, até que ele volte. Até que ele volte. O pão representa o corpo de Cristo, entregue por nós, partido por nós ali na cruz. O vinho representa o sangue de Jesus, vertido por nós, o sangue que sem sangue, sem vida. Jesus verteu o sangue dele para nos dar a vida e vida eterna. E quem participa da ceia? Todos os que são membros comungantes da igreja e que estão em plena comunhão com a igreja. Mas antes disso, eu queria que você fechasse seus olhos e pensasse, examine o seu coração. Peça perdão a Deus pelos seus erros e falhas. Peça a Jesus para curar a sua vida. E nós vamos orar também consagrando os elementos para este momento tão importante. Ó Deus, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros. Somos pecadores, somos falhos diante do Senhor. Mas o Senhor nos deu a redenção. O Senhor veio para que nós tivéssemos vida e vida abundante. A tua entrega na cruz ali significou uma mudança completa. E é por isso que Davi lá atrás confiava no Senhor, já vendo o sacrifício de Cristo mais à frente, já vendo que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos erros e pecados. E todo aquele que é separado pelo Senhor, o povo do Senhor, pode confiar que tem os pecados perdoados. Louvado seja o Senhor. Por isso que podemos participar da ceia do Senhor nessa noite. Consagramos os elementos, Senhor, o pão e vinho aqui presentes, para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, convido o nosso irmão presbítero em disponibilidade, Sidney, para fazer a distribuição do primeiro elemento, pão, que representa o corpo de Cristo partido por nós ali naquela cruz do Calvário. Ele vai fazer essa distribuição e todos que estão em comunhão com a igreja, em plena comunhão com a igreja, fiquem em pé e pegue o primeiro elemento, segure ele, vamos todos participar juntos no final, enquanto nós cantamos o hino 269, é o primeiro verso do hino 269. Seja bendito Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavados e tendo puro coração, Os pecadores remidos, por Jesus tem com Deus comunhão.
todos, mais alvo que a neve eu estou. Esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Vamos participar do primeiro alimento para a glória de Deus. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Bebei dele todos, diz o Senhor Jesus. E quando fizermos isso, lembramos da morte de Cristo por nós e testemunhamos ao mundo que Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Enquanto o mundo está na festa da carne, festejando o pecado, nós proclamamos que o Senhor Jesus é vida, e é salvação, e é transformação, e é santificação. E nós celebramos a ceia do Senhor para a glória de Deus. Vamos receber o primeiro elemento da mesma forma. Fique em pé, você que está em comunhão com a igreja, vai participar, enquanto nós cantamos o segundo verso do hino 269. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador. A quem mais alvo que a neve no teu sangue transforma, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Louvado seja Deus, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Confiamos na salvação de Cristo e que teremos vida eterna com Ele por causa do sacrifício de Jesus. Vamos participar do segundo elemento, meus irmãos. Louvado seja Deus. O texto diz, final do texto, versículo 30: e tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos cantar então o final do hino 269, todos juntos para a glória de Deus. Se as faltas nós confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilha de amor. Pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor.
Vamos orar, coloca a mão no coração. Peça ao Senhor para cuidar do seu coração, da sua vida, para te dar tranquilidade, calma. Ó Jesus, maravilhoso é o Senhor, pelo teu sacrifício ali na cruz. O Senhor se entregou por nós. Nós não merecemos tão grande amor, mas o Senhor separou o seu povo para te servir. Nós estamos aqui essa noite. Nós estamos aqui porque o Senhor nos chamou. Nós não estamos no carnaval, na festa da carne, no pecado. Estamos aqui para a honra e glória do Senhor. E que a nossa vida seja realmente uma vida separada. E que o Senhor nos guarde em todos os momentos. E a nossa confiança cresça mais e mais no Senhor. Porque o Senhor prometeu que nos daria redenção. E o Senhor veio para realizar essa obra maravilhosa. E da ceia que nós participamos aqui, lembramos deste momento. E nós esperamos um dia, Pai, estarmos com o Senhor na glória. Quando lá o Senhor mesmo vai ministrar a ceia e todo o povo do Senhor reunido nas bodas do Cordeiro, exaltando o teu nome. Nos leva até lá em confiança, em tranquilidade, em graça. Abençoe o teu povo, abençoe a congregação do Cascata. Que nós cresçamos, Pai, em nome de Jesus. Que a nossa igreja fique cheia, não só de pessoas, mas também cheia da graça de Deus, da edificação do Senhor. Que nós cresçamos espiritualmente. Ó Deus, que esse bairro seja impactado por essa igreja em nome de Jesus. Abençoa-nos também financeiramente, que o Senhor nos dê condição de sermos dizimistas fiéis, ofertantes alegres para a honra e glória do Senhor, e que a tua obra prospere, e que em breve tenhamos que aumentar esse templo, Senhor, para que o seu nome aqui seja exaltado. Nos abençoe as crianças, que nós tenhamos um trabalho infantil esse ano, de impacto neste bairro. Os jovens também, que nós tenhamos este momento com o Senhor, e que o teu nome seja glorificado de casa em casa, nos grupos de crescimento e no estudo bíblico e em todos os momentos para a honra e glória do Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção, meus irmãos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado nessa nação e sobre toda a terra, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe. Cumprimente o irmão que está ao teu lado. Eu estarei ali na porta cumprimentando a todos. E você que nos acompanha pela internet, venha participar ao vivo para a glória de Deus.